Querido Deus, que alegria estarmos juntos nessa manhã. O nosso objetivo é sermos capacitados para trabalhar com as novas gerações. Obrigado porque vamos ouvir agora a Tua palavra. E esta mensagem vai ser a base norteadora de todo o nosso encontro. Que o Senhor, de forma poderosa, fale ao nosso coração através do Teu servo, Pastor Henrique. Com muito carinho, o entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pastor Everton, professora Dione, Pastor Tiago. Bom dia. Deus está presente neste lugar. Na presença dEle, nós vamos abrir a sua palavra. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, vai ser a base da nossa reflexão nessa manhã. Está conseguindo me ouvir bem? Está cortando um pouquinho? Sim? Som. Algum tempo atrás eu ouvi uma história e vou compartilhar com você no início dessa reflexão. Um jovem casal, um dia a esposa, bem jovenzinha, preparou um almoço para o seu esposo e ele participou daquela refeição, era um peixe, achou delicioso e falou assim: meu amor, que peixe delicioso que você preparou. Espantado, surpreso, comecinho de casamento, a esposa cozinhando tão bem já. Falou: meu amor, que peixe maravilhoso, agora me conta uma coisa, por que você cortou a cabeça e o rabo desse peixe? Seria mais fácil não ter cortado e ter preparado. E ela falou: meu amor, porque a receita é assim. Falou: eu sei que é assim, mas por que você fez assim? Ela falou: porque minha mãe é assim, a receita é, minha mãe me ensinou assim, a receita é assim. Na próxima oportunidade que ele encontrou com a sogra, ele falou: sogra, querida, você fez um peixe um dia e ensinou para sua filha, e eu queria te perguntar, por que vocês cortam a cabeça e o rabo do peixe? E ela falou: porque a receita é assim. E ele falou: eu sei que é assim, a sua filha já explicou, mas eu quero saber por que é assim. Ela falou: porque é assim, a minha mãe me ensinou assim. E ele não queria arrumar problema com a sogra, deixou passar. Um dia encontrou a avó da sua esposa, e chegou para aquela senhora e falou assim: a senhora ensinou uma receita para sua filha, a minha sogra, que ensinou para a filha dela uma receita do peixe. Ela falou: é claro, você pega o peixe, você corta a cabeça, o rabo. Ele falou: peraí, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe? E então ela respondeu: porque a receita é assim. E ele já não se aguentando mais, diz a história, e aí é o ponto que eu tinha dúvida se a história era verdadeira ou não, porque diz a história que aquela jovem moça casada, ela tinha uma bisavó ainda viva. Alguém aqui é casado e tem bisavó vivo? Olha aqui, tem uma aqui, duas, tem bastante gente. Pode ser verdade. Ele foi até o sítio, aquela senhora morava num sítiozinho, escondido, bem longe. Lá embaixo no sítio tinha um lago grande, passava ali um riozinho do lado. E ele chegou para aquela senhora, encontrou uma senhora, já imagina, né, bisavó de uma jovem moça casada, uma senhora já encurvada, com o tempo da idade. E ele já sem paciência mais nenhuma, falou assim: senhora, escuta uma coisa, a senhora ensinou uma receita para sua filha, que ensinou para a filha dela, a sogra que eu tenho, que ensinou para a filha, a minha esposa, e eu estou ficando já maluco, porque eu quero saber por que vocês cortam a cabeça e o rabo do peixe. Ela falou: calma, filho, é só isso? Eu lembro o dia que eu criei essa receita, fui eu que criei. Meu marido foi naquele riozinho que tem aqui embaixo, que você está vendo? E aquele dia não foi história de pescador não, filha, ele pegou um peixe grande, e quando eu fui colocar o peixe na frigideira, não cabia, e eu cortei a cabeça e o rabo do peixe. Aquele jovem ficou inconformado, pensando que durante tanto tempo elas faziam algo, a maioria nem precisava e nem sabia por quê, e assim a gente. Por que quando nós cumprimentamos alguém, aperta minha mão aqui, meu amigo, por que a gente aperta a mão assim de alguém? Não vai falar, porque minha mãe me ensinou assim, né? Ou meu pai.
Cumprimento surgiu em tempos de guerras. Pessoas, quando se encontravam em encruzilhadas, lugares desertos, quando elas viam uma outra pessoa vindo no mesmo caminho, no mesmo trajeto, logo elas tinham um receio: que aquela pessoa fosse armada e lhe fizesse mal. E por isso, num gesto de paz, ela estendia a mão dizendo: eu não tenho arma, eu não te ofereço perigo, eu não vou te fazer mal. E a outra pessoa também estendia a sua mão e falava: eu também não tenho arma, eu não vou te fazer mal. E apertavam então a mão, e assim surgiu o cumprimento. O não saber o porquê de uma receita, de um cumprimento, não é a minha preocupação, mas eu contei essas duas rápidas histórias no começo dessa reflexão para fazer uma pergunta para você. Por que que você age como você age? Por que que você pensa como você pensa? Por que que você faz como você faz? Por que que você acha engraçado aquilo que você acha? Por que que você não acha aquilo que você não acha? Por que você é quem você é? Por que você vê a vida dessa maneira? Todas essas respostas, elas se encontram atrás de uma visão de mundo. E é sobre isso que fala Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. A carta de Paulo aos Romanos é uma das cartas mais fascinantes de toda a Bíblia. Grandes homens, Agostinho, Martinho Lutero, John Wesley, tiveram a sua vida transformadas por essa carta, e eles afirmaram isso. É interessante que a carta de Paulo aos Romanos é a única carta que Paulo escreve a um lugar que ele ainda não havia visitado. A única. Paulo normalmente escrevia cartas para lugares que ele tinha visitado, tinha constituído igreja, depois enviava cartas. Romanos não. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele não tinha pisado ainda em Roma. Do capítulo 1 até o capítulo 11, parece que ele junta muito de toda a teologia acumulada até aquele momento, e aparentemente há uma espécie de um tratado teológico do capítulo 1 até o capítulo 11. A partir do capítulo 12, ele começa com conselhos práticos. Existe teologia também, mas existem muitos conselhos práticos. E antes de ler o texto sagrado, eu quero mais uma vez orar com vocês, para que a palavra de Deus, somente ela, seja ouvida neste lugar, acesse o nosso coração, a nossa mente, e forme em nós aquilo que Deus deseja nessa manhã. Pai querido, Deus amado, Santo e poderoso Senhor, nesse momento queremos silenciar não somente todo som e todo barulho, mas também o nosso coração e a nossa mente, para que unicamente a sua palavra seja ouvida pelo nosso coração. Nesse momento, Pai, transforme uma mensagem falha de um ser humano pecador em uma mensagem poderosa através do Teu Santo Espírito. Que cada palavra ao sair da minha boca, antes de chegar em cada coração, seja corrigida, modificada, preenchida, adaptada, para que acerte de maneira individual a cada um, e saiamos daqui ao final desse dia com a certeza de que ouvimos um ser humano falando, mas a palavra era do Senhor. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, com esta geração, dependendo da tradução, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta. O nosso grande desejo ao estarmos aqui como líderes é que a nova geração e as novas gerações que ainda virão, elas possam conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por isso nós vamos esmiuçar um pouco esses dois versos da Bíblia, tão usado no ministério jovem, tão usado para as crianças, para os desbravadores. Esse texto começa com um dos pedidos mais fortes que nós encontramos na Bíblia, na verdade uma convocação. Rogo-vos que vos entregueis como um sacrifício vivo. Ninguém poderia pedir tal coisa, mas Paulo estabelece aqui uma base para esse pedido, que torna irrecusável para quem conhece a sua história.
Rogo-vos, qual é a base? Pelas misericórdias de Deus, que vos entregueis. A base são as misericórdias de Deus. O que fizeram as misericórdias de Deus? Este mundo foi criado pela misericórdia de Deus, sim ou não? Porque o Cordeiro de Deus foi morto, desde quando? Foi pela misericórdia de Deus que foi criado o mundo? Sim, porque ao tomar a decisão de criar o mundo, Ele também estava tomando a decisão de que um dia o Filho viria morrer aqui em nosso lugar. Haveria uma maneira muito simples de Cristo não precisar ter passado pelo sacrifício. Primeiro, era apenas não ter criado o mundo, não ter criado o ser humano. Segundo, poderia ter criado o ser humano e não ter dado a ele o quê? Liberdade, livre-arbítrio. A sua liberdade é tão importante para Deus, que Ele preferiu vir aqui esse mundo e morrer no nosso lugar, do que deixar você sem liberdade. Uma das acusações mais injustas, todas são injustas contra Deus, mas uma das mais injustas contra Deus é que Ele prende, é que Ele não dá liberdade. Ele preferiu morrer em nosso lugar do que não dar liberdade. Deus permitiu, por mais difícil que seja unir essas duas palavras, Deus se permitiu ser vulnerável, no sentido de que poderia ser ferido, no sentido de que poderia ser rejeitado. E por que Ele permitiu? Porque a vulnerabilidade é o berço das principais emoções dos seres humanos. Só existe amor onde existe vulnerabilidade. Ninguém tem uma relação de amor onde é obrigado. Para ter um vínculo de amor, é necessário a pessoa ter a liberdade para, se quiser, ir embora. Eu não vou abrir aqui uma janela muito grande. A fundação do mundo, o mundo foi criado com base na misericórdia de Deus. Após a criação, caímos. E se Deus tivesse nos eliminado naquele momento, Ele teria sido injusto? Não, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Após a queda, houve misericórdia? Sim, Cristo Jesus veio a esse mundo. Hoje em 2024, podemos ter esperança de um novo céu e de uma nova terra. Podemos conduzir as novas gerações para o céu, por causa da misericórdia de Deus? Sim, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. As misericórdias permeiam toda a nossa história, da fundação até o céu. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que vos entregueis. A totalidade da entrega de Deus clama pela totalidade da nossa entrega. Cristo se entregou em meu lugar, sendo puro e perfeito, como eu, pecador, não me entregaria, não viveria para Ele. Aqui apresenta uma progressão. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que vos entregueis como um sacrifício vivo. Isso significa viver para Deus, como um sacrifício vivo e santo. Isso significa viver para Deus, separado para Ele. Vivo, santo e agradável significa viver para Deus, separado para Deus, da maneira que agrada a Deus, e não você, e não eu. E aí a Bíblia diz: isso é um culto racional. Esse é o culto que Deus espera de nós. É o culto que acontece quando você anda nas calçadas. É o culto que acontece quando você está no mercado. É o culto que acontece quando você está no trabalho. É o culto que acontece quando você está na faculdade. É o culto que acontece quando você está na igreja. É o culto que acontece quando você está se divertindo. É o culto que acontece aonde você está, porque você é separado por Deus, vive para Ele da maneira que agrada a Ele. Isso é culto racional. Estamos vinculando hoje um culto racional apenas numa experiência de sentimentos que não duram nada. E aí chega o verso 2, que é o foco dessa reflexão. E no verso 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, com este século, com essa geração, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia me impressiona cada vez que eu leio a Bíblia.
Eu não precisei nessa noite deixar a minha Bíblia conectada à internet para fazer atualizações automáticas. Ela já veio na versão mais atualizada, e conforme o tempo vai passando, nós vamos encontrando as atualizações da palavra. Essa palavra conformeis, não vos conformeis. Essa palavra conformeis é traduzida de uma palavra grega chamada suschematizo. Suschematizo significa forma, formato, contorno. Não está falando para ser um inconformado da vida não, viu gente? Quando o texto fala, não vos conformeis, o texto está falando, não tenha você a mesma forma, o mesmo formato, o mesmo contorno do mundo. E aí um homem chamado Bauman, falecido em 2017, considerado um dos maiores pensadores que já pisou na terra, conhecido pelos seus trabalhos, as suas falas, aquilo que ele produziu dentro da sociologia humanista, ele diz: vivemos em tempos líquidos, nada foi feito para durar. Foi ele quem inventou o termo modernidade líquida, porque segundo Bauman, as pessoas do nosso tempo e dessa geração são como líquido. Assim como o líquido ocupa qualquer forma e toma qualquer forma rapidamente, Bauman fala, assim são as pessoas dessa geração. Você coloca água num copo, toma a forma de um copo. Você coloca água numa garrafa, toma a forma de uma garrafa. Você coloca água num prato, toma a forma de um prato. Você coloca água num balde, toma a forma de um balde. Segundo Bauman, as pessoas dessa geração são assim. Tomam qualquer forma rapidamente. E aí um homem escreve, há 2000 anos, não tenha você a mesma forma. Não tenha você o mesmo formato. Não tenha você o mesmo contorno do mundo. Qual é essa forma? Queridos, Paulo não está falando da forma exterior. Implica nisso naturalmente, mas ele não está falando da forma exterior. Qual é a forma? Será que é o tipo do cabelo? É o jovem que pinta o cabelo, coloca brinco? Será que é a música? Será que é a roupa que está mais curta, depravada? Ele não está falando disso. Impacta isso como consequência, mas ele não está falando disso. Como termina o verso 1? Falando de um culto, o quê? Racional. E aí fala, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Culto racional, transformação da mente. A palavra suschematizo indica alguém que toma a forma de pensar de outra pessoa, alguém que tem o contorno de pensar de outra pessoa. Quando Paulo está dizendo aqui, não tenham vocês a mesma forma, o mesmo formato, o mesmo contorno do mundo e dessa geração, ele está dizendo, não tenha você a mesma visão de mundo do que as pessoas dessa época. Não tenha você a mesma maneira de enxergar a vida do que essa geração. Não tenha você a mesma cosmovisão de mundo. Cosmovisão, resumidamente, significa a maneira subjetiva de ver e entender a vida. Onde quer que hajam as preocupações últimas dos seres humanos, ali nós encontramos uma cosmovisão. A cosmovisão está no estado pré-cognitivo e embrionário de qualquer cultura, de qualquer civilização, de qualquer povo, de qualquer nação, e pode ser identificado em 4 pontos. Podem ser destacados outros, mas toda cosmovisão tem 4 pontos, eu julgo os mais importantes, e eu gostaria muito que você gravasse isso, porque é disso que está falando Paulo. Primeiro ponto de uma cosmovisão, o mais forte: toda cosmovisão conta uma história, é a narrativa. Toda cosmovisão tem uma narrativa, toda cosmovisão conta uma história. Segundo ponto, com base em uma narrativa, toda cosmovisão responde às principais perguntas existenciais dos seres humanos: de onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? O que é certo? O que é errado? O que acontece depois da morte? Acontece algo depois da morte? Com base em uma narrativa, uma cosmovisão responde essas perguntas. Terceiro ponto, com base em uma narrativa, são dadas respostas às principais perguntas existenciais dos seres humanos, que são comunicadas através, terceiro ponto, de símbolos.
Toda cosmovisão possui símbolos para comunicar quando não é tão fácil de dialogar sobre ela. Exemplos. Esses símbolos podem ser artefatos, objetos ou atos litúrgicos. Uma aliança é um símbolo de uma cosmovisão. Uma cruz que alguém carrega no peito é um símbolo de uma cosmovisão. O batismo é um símbolo de uma cosmovisão, um exemplo litúrgico. O casamento, a cerimônia, é um símbolo de uma cosmovisão. A Santa Ceia é um símbolo de uma cosmovisão. São símbolos para comunicar a cosmovisão quando não é tão fácil de falar por ela. Quarto ponto e último. Com base em uma narrativa, são dadas as respostas às perguntas, as principais perguntas existenciais dos seres humanos, que são comunicadas através de símbolos e formam quarto ponto, comportamento, uma maneira de viver neste mundo, uma maneira de ser nesse mundo. Sabe qual é um dos grandes problemas que a gente já viveu ao longo dos anos na igreja? Devo falar um pouco mais à tarde. É que a gente olha para um comportamento inadequado de uma criança, de um adolescente, de um jovem, e aí a gente bate nesse comportamento apenas para excluir aquilo que está gerando incômodo para a gente. Você pode bater o quanto for nesse comportamento, mas eu preciso falar para você que ele é apenas consequência, não é a melhor estratégia. Porque você pode reprimir um comportamento, mas se não mudar a essência daquilo que aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem crê, ela vai poder apenas durante algum tempo não manifestar porque você não permite, mas quando ela tiver autonomia, ela sai fora. Qual é o grande ponto e o ponto mais forte de uma cosmovisão? É a narrativa. 4 pontos: narrativa, respostas, símbolos, comportamento. Isso pode ser preenchido com mitologia, isso pode ser preenchido com filosofia, disfarçado de pura ciência, e isso pode ser preenchido com a narrativa bíblica, que racionalmente é aquilo que faz mais sentido para mim. Há complexidade demais na vida, no mundo, na nossa existência. Quando nós olhamos para o nosso universo, um mundo suspenso no nada, quando nós olhamos para o nosso corpo e o funcionamento dele, eu lembro um tempo atrás, bastante tempo, quando chegou no Brasil o carro Flex, e o pessoal impressionado, né? Agora pode pôr etanol, naquela época nem chamava de etanol, era álcool, agora pode pôr álcool e pode pôr gasolina e o carro vai funcionar. Uau! Que avanço da tecnologia, e todos impressionados. Quantos tipos de combustível você coloca na sua boca e o seu corpo transforma em energia e faz você se mover? Você não consegue nem mensurar para mim. Você não consegue nem contar. Você faz uma ferida, o seu próprio corpo imediatamente começa um trabalho de regeneração, ao ponto dos médicos afirmarem que eles não curam, mas eles criam as condições para que o próprio corpo se restabeleça. Em uma gota de água existe mais complexidade e informação do que dá para pôr num livro dessa grossura. E poderia aqui seguir destacando outros fatos da criação de Deus que exigem por trás um Criador a complexidade. Se você pegar um relógio e falar para alguém que tinha um parafuso, um pedaço, um ponteiro, e de repente tudo aquilo se juntou sozinho e virou na hora certa, ninguém vai acreditar em você. Mas existe muito mais complexidade no nosso corpo e no nosso universo do que num relógio. Eu não consigo ter fé para não acreditar em Deus, porque precisa de mais fé para não acreditar em Deus do que para acreditar nele. Racionalmente, para mim, a narrativa bíblica é a que melhor preenche esses pontos. A narrativa bíblica fala de onde nós viemos. Você e eu viemos das mãos do Pai. A narrativa bíblica fala que houve queda, houve lapso, por isso que a gente vive nesse mundo de pecado. A narrativa bíblica fala que Cristo Jesus veio a esse mundo. Ela fala o que acontece depois da morte, e ela fala o que acontece no futuro. Em breve Jesus voltará. A narrativa bíblica, ela fala para a gente aquilo que nós devemos entender e preencher esses 4 pontos da cosmovisão. Responde às nossas principais perguntas. É a narrativa bíblica.
E agora nós podemos responder, por que que nós pensamos como pensamos, por que que fazemos como fazemos, por que que as crianças e os jovens estão pensando como estão fazendo o que estão fazendo. Essas respostas nós encontramos por trás de uma visão de mundo que tem como ponto principal uma narrativa. Sabe por onde que muda uma cosmovisão? Pela narrativa. É através da narrativa que você muda toda uma visão de mundo de uma pessoa. Vou usar 2 exemplos, um bíblico e um não bíblico. Natã tinha que dar uma mensagem para Davi. Qual que era a mensagem que ele tinha que dar para Davi? Davi, você é um adúltero e um assassino. Se Natã falasse assim para o rei Davi, o que aconteceria com Natã? Natã morreria. Ele pega um dia então que Davi estava julgando os principais casos, o rei julgava os principais casos, e o que Natã cria? Cria uma narrativa, uma história. Davi, haviam 2 homens, um era muito rico, um muito pobre. Um dia esse homem muito rico recebeu um viajante, e ao invés de pegar um dos seus animais, porque tinha muitos, ele pega o único animalzinho daquele homem pobre, ele sacrifica e oferece para o seu viajante. Davi fala, esse homem tem que morrer e tem que ser restituído 4 vezes. Beleza, Davi, você é esse homem. Davi muda. Segundo exemplo, não bíblico. Se há algum tempo atrás, 10 anos, falassem na internet ou na televisão, como eu estou falando para você, não existe diferença nenhuma entre homem e mulher. O sexo biológico pode ser alterado. Devemos dessexualizar a paternidade. E a família natural formada por um homem e por uma mulher é apenas um estereótipo cultural. Se isso fosse falado há 10 anos, como eu estou falando para você, em rede nacional, o que aconteceria? Uma enorme resistência. Aonde colocaram isso? Narrativas. Livros, desenhos, novelas, filmes, séries, e dentro de uma narrativa, com emoção, com sentimento, com um enredo, aquilo que seria recebido com resistência foi engolido, inclusive por jovens da nossa igreja. Com as nossas gerações que nós trabalhamos, vai havendo uma desconstrução da narrativa bíblica, ao ponto de alguns já começarem a duvidar se realmente Gênesis 1 e 2 é literal, para tentar fundamentar os seus argumentos contra outras ideologias, começam já a duvidar e colocar dúvidas se Gênesis 1 e 2 é literal, começam a ter dúvidas se realmente Cristo veio a essa terra, o próprio Deus em carne, começam a ter dúvidas se realmente Ele vai voltar. E se eles estão começando a ter essas dúvidas, ou alguém aqui nessa manhã, é porque uma outra cosmovisão que não é bíblica está batendo na porta para entrar. Resista, resista. Nós podemos falar sobre muitas coisas para as novas gerações, podemos usar muitas estratégias, podemos ler bastante, mas eu quero dizer uma coisa para você. A principal estratégia para as novas gerações está aqui, ó. É a palavra do Senhor. É a palavra que eles precisam ouvir. É a palavra que eles precisam entender. É a palavra que precisa ser inculcada na cabeça deles. Você pode fazer o que você quiser, mas se você não colocar a palavra e evidenciá-la entre as novas gerações, essas gerações vão estar perdidas e as suas mãos sujas pelo sangue delas. É a palavra do Senhor que é a base para essas gerações. É essa narrativa que essa geração tem que conhecer. É essa narrativa que tem que responder à pergunta delas. É essa narrativa que tem que ser demonstrada nos símbolos delas. E é essa narrativa que vai transformar o comportamento delas. Não é você, não sou eu. É a narrativa bíblica. De alguma maneira parece que nós estamos nos distanciando da narrativa da Bíblia. As consequências são trágicas. Talvez eu fale um pouco mais sobre isso na segunda parte, final, parte da tarde. Como você está enxergando o mundo? Como você está lendo a vida, a sua existência? Ellen White diz no livro Patriarcas e Profetas:
aqueles que não querem ser presas dos ardis de Satanás devem bem guardar as entradas da alma. Devem evitar ler, ver, ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. A mente não deve ser deixada a divagar ao acaso em todo assunto que o adversário das almas possa sugerir. Ao deixar a narrativa bíblica, as consequências foram trágicas. Trágicas. Porque ninguém pode sentar no trono do universo que não seja Deus. Ninguém. E ao tirar a narrativa bíblica e colocar outras narrativas, o que nós vemos é cada geração após geração sofrendo mais, tendo mais problemas, tendo mais dificuldades, com mais questões emocionais, psicológicas, sociais, todas. Como igreja adventista, corremos o risco de perder a nossa força na linha escatológica dos últimos acontecimentos. Foi para isso que fomos levantados como movimento. E passarmos para uma linha apenas soteriológica, onde enfatizamos apenas a salvação, e devemos enfatizar a salvação, mas não devemos nos esquecer que Deus levantou essa igreja como um movimento profético, para preparar o mundo para o seu breve retorno. Essa igreja, ela é fundamentada na palavra, tem o seu DNA na palavra, e não pode haver um líder dessa igreja que não tenha a sua vida e o seu ministério fundamentado, enraizado na palavra. Há um tempo atrás, eu ouvi a história de um médico húngaro chamado Ignaz Philipp Semmelweis. Formado na faculdade de Viena em 1844. Após a sua formatura, ele foi convidado para ser professor assistente, um tremendo aluno. A universidade quis absorver ele para que ele pudesse ali dar aulas, e queriam aproveitar ele como um funcionário e como um professor da faculdade. Ele teve estudos, e um dos principais estudos dele, uma grande descoberta, fez com que a febre puerperal, que acometia e matava mulheres gestantes, o índice caísse de 10% para 1%. Foi uma grande descoberta. De cada 100 mulheres que eram internadas com a febre puerperal, 10 morriam. Após a descoberta de Ignaz Philipp Semmelweis, de 100 mulheres, apenas uma caiu de 10% para 1%. Qual foi a descoberta dele? Os médicos deveriam, entre lidar com um paciente e outro, lavar as mãos. Você acha que fizeram uma estátua para ele? Um diploma, um reconhecimento, publicaram, sabe o que ele ganhou? Ele perdeu o emprego. Porque o médico titular da cadeira, motivado por inveja, por orgulho, arrancou ele da cadeira. Os outros médicos, obstetras, tiraram ele dos grupos daquele círculo, daquela comunidade de relacionamento. Reputavam ele como um louco, como um maluco. Ele está dizendo que nós, os médicos, estamos matando as pessoas. Ele é um maluco, ele é um louco. Ignaz não foi reconhecido no seu tempo em vida. Até hoje, na medicina, nos hospitais, utilizam as mesmas técnicas, a mesma que esse médico achou. Ele não foi reconhecido em vida. Aqueles que estavam lá para salvar os pacientes eram os que estavam matando, e não despertaram para isso naquele tempo, não reconheceram aquilo que Ignaz estava dizendo. Você quer seguir a Bíblia nesse tempo? Você vai ser considerado como um maluco, como um louco. E vai chegar um tempo que até na igreja vão achar você um maluco se você estiver lendo muito a Bíblia. Apesar dos resultados positivos na sua vida e na vida das novas gerações, vão falar que é um absurdo, que você é um maluco, não vão te reconhecer. Alguns vão deixar de lado. Siga com a Bíblia. Siga com a Bíblia, porque você não precisa do reconhecimento desse mundo. Você só precisa que Deus olhe do céu e para você e fale: ali está minha filha fiel, ali está o meu filho íntegro, ali está o meu filho fiel. E Deus usa uma pessoa, se necessário, para mudar uma geração, para salvar uma geração. Problemas do mundo, ia acabar a doença, ia acabar a morte, ia acabar um monte de problema, fome,
bastou chegar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial para ver que o problema do nosso mundo não é falta de tecnologia, porque usaram a tecnologia para matar ainda mais pessoas. O problema do nosso mundo se chama pecado, e só existe um nome que pode resolver o problema do pecado, e esse nome é Cristo, e você tem nas suas mãos a palavra de Cristo, e na palavra tem poder, na palavra há transformação. Duas palavras importantes que nós encontramos nesse texto, que tem essa palavra aqui dentro: conformar e transformar. Eu não posso transformar uma geração e nem você, mas Deus pode, nós temos a sua palavra. Não vos conformeis, não tem a mesma forma, o mesmo contorno, o mesmo formato do mundo, das outras igrejas evangélicas, porque o nosso formato é estabelecido pelo Senhor, fundamentado na sua palavra. Não vos conformeis, mas transformeis essa geração pela palavra, para que ela entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Louvado seja o Senhor. Quem está no trono do universo, na sua vida, no seu ministério? Eu não tinha planejado, mas o Espírito está falando aqui no coração para eu citar 3 textos para você. Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Você é salvo pela graça, eu também. Mas nós chegamos em Efésios capítulo 3, verso 8, e diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar o evangelho aos gentios das insondáveis riquezas de Cristo. Ele fala em 2:8 que somos salvos pela graça, mas se podemos pregar, se podemos ter um ministério, se podemos ser líderes, é graça. Ninguém aqui está fazendo um favor para Deus. Ninguém aqui está dando ajudinha para Ele, ou um empurrãozinho. Se estamos aqui, se podemos pregar, se podemos ser líderes, isso é graça, é presente, é privilégio. Só que aí ele fala em Filipenses 1:29. Eu vou convidar você para ler, e eu vou terminar com esse. Eu quero que você leia literalmente esse texto, que vai agora ampliar um pouquinho desse contexto de graça. Filipenses 29 diz, eu quero que você acompanhe comigo esse texto: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Por que eu quis que você acompanhasse comigo esse texto? Para finalizar dizendo o seguinte: somos salvos pela graça. Se podemos ter um ministério, uma liderança, se podemos pregar, isso é graça. E se ao termos esse ministério padecermos, fica tranquilo que isso é graça também. Padeça por Cristo. De uma forma ou outra, você vai ser desgastado nesse mundo. Você não pode escolher ser gasto ou não, sofrer ou não. Vivemos num mundo de pecado. Infelizmente, todos sofrem nesse mundo. Todos têm dificuldade. Todos estão sendo gastos a cada dia. Com o que você está se gastando? Com o que você está gastando a sua vida? Pelo que você está sofrendo? Somos salvos pela graça de Deus. Se estamos aqui, temos um ministério, é graça de Deus. E se para sustentar a palavra de Deus padecermos, isso é graça. Avancemos, igreja, porque em breve Cristo vem. Que Deus te abençoe. Que Deus seja contigo nesse dia, que você tenha um dia maravilhoso na presença dEle, fundamentado na palavra de Deus. Quantos aqui decidem fundamentar a sua liderança, o seu ministério na palavra? Deixa eu ver a sua mão. Pai querido, olha para a sua igreja, Senhor. Olha para essa liderança. Não estamos nos apoiando em estrelas, em seres humanos, em pessoas famosas. Estamos tomando a decisão de fundamentar e apoiar o nosso ministério unicamente, exclusivamente, para sempre na palavra do Senhor. Abençoe esses líderes, abençoe tudo o que acontecerá nesse dia, que possamos constantemente sentir a sua presença neste local. Oramos no poderoso, no doce, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.